O projeto destina-se a apresentar para o público das comunidades quilombolas de Garanhuns um sistema para a mitigação do desconforto causado pelo banho frio, especialmente em uma região com temperaturas relativamente mais baixas que as demais cidades próximas. O objetivo deste curso é divulgar e realizar a instalação de aquecedores solares, visando a diminuição das desigualdades e propiciar uma melhoria na qualidade de vida da população de baixa renda, além de, claro, buscar seguir os objetivos do desenvolvimento sustentável. A montagem dos aquecedores poderia ser bem mais difundida no Brasil, caso houvesse mais mão de obra capacitada, recursos e divulgação, mesmo diante da pandemia, pois não é necessário muitas pessoas para poder construí-lo. Diante disso, podemos apresentar algumas questões que muito provavelmente vocês se perguntam, como, por exemplo, qual é o seu funcionamento? Qual é as suas vantagens econômicas e a sua relação com a ciência e a sustentabilidade. Este projeto foi patenteado pela Sociedade do Sol em 1992 e vem se tornando de grande utilidade pública, ao propiciar uma oportunidade de obtenção de maior conforto térmico às residências de baixa renda. Um estudo realizado no IFPE Campus Garanhuns em 2019 mostrou que o chuveiro elétrico pode corresponder a 40% da tarifa mensal de energia elétrica. Sendo assim, a substituição de um chuveiro elétrico por um ASBC significaria também um bom retorno financeiro, já que sua construção requer um baixo investimento e tem longa vida útil. Atualmente, o aquecedor solar já é algo comum nas metrópoles, podendo ser encontrado nos hotéis, shopping centers e ainda na zona rural, nas grandes fazendas e diversos engenhos. Todavia, a sua comercialização ainda é restrita a uma parcela da população, a de maior poder aquisitivo. O alto preço inviabiliza que tal tecnologia seja difundida para as populações menos favorecidas. Então, o aquecedor solar de baixo custo se apresenta muito mais que um projeto. Eles têm a mesma eficiência? Os materiais de construção dos aquecedores convencionais são diferentes do ASBC. Sendo assim, não há a possibilidade de possuírem a mesma eficiência, visto que o custo do aquecedor convencional ultrapassa muito o valor razoável que é necessário para a construção do ASBC. Este, ainda que tenha uma eficiência menor, é considerado o melhor custo-benefício e um investimento com retorno e baixo risco. Materiais. Existem vários modelos de ASBC, que se distinguem em alguns aspectos como custo, eficiência e durabilidade. Aqui mostraremos os materiais necessários para a construção de um aquecedor convencional, idêntico ao proposto pela Sociedade do Sol. Os materiais necessários são uma unidade de caixa de isopor de 90 litros, que servirá como reservatório térmico, 2 unidades de adaptadores soldáveis com flanges e anéis de 25 mm, uma unidade de placa de PVC de 60 cm por 1,20 m, que servirá como placa aquecedora, 6,5 m de cano de PVC de 25 mm, 4 unidades de joelho de 90 graus de 25 mm, 2 unidades de luvas de 25 mm, adesivo plexus, araldite ou resina isofitálica. As ferramentas necessárias para a construção do ASBC são serrote, cola de silicone e tinta spray cor preta. Agora eu vou mostrar o passo a passo de como montar um ASBC com os materiais citados. O primeiro passo é fazer a placa aquecedora. Ela tem 60 cm de largura por 120 cm de comprimento. Para isso, encaixe 2 ou mais tiras de PVC. Se necessário, recorte com o serrote até atingir as dimensões necessárias. O segundo passo é cortar o cano de PVC de 6,5 m, de acordo com as dimensões a seguir.
2 pedaços de cano de PVC de 70 centímetros, um pedaço de 1,60 m, um pedaço de 60 centímetros e 2 pedaços de 10 centímetros. No terceiro passo, coloque o tubo de PVC marrom de 70 centímetros sobre uma tábua, fixe-o com 8 pregos, dando firmeza ao conjunto. Utilize o lápis e a régua para marcar a área onde será feito o rasgo de 61 cm de comprimento, por 1,1 cm de afastamento entre as linhas, que é a espessura da placa. Isso servirá como um encaixe para a placa nos canos. Centralize esse rasgo de forma que as pontas do tubo fiquem com 4,5 cm de comprimento cada, que servirá para colocar o joelho e o tampão nos próximos passos. Passo 4. Faça um rasgo interno à área demarcada para a introdução da serra de extremidade livre. Esse rasgo pode ser feito com auxílio de uma furadeira com uma broca de 3 mm. Caso use um ferro de solda para fazer o início desse rasgo, não respire a fumaça do tubo de PVC, porque ela é tóxica. Quinto passo. Introduza a ponta da lâmina da serra e inicie o corte. Faça movimentos lentos, seguindo a marcação, a fim de não abrir um rasgo maior ou menor que o necessário. Nas pontas do rasgo, faça cuidadosamente um corte transversal para poder retirar a tira de PVC. Sexto passo. Uma vez realizados os 2 cortes e a retirada da tira, dê um acabamento com uma lixa nas superfícies cortadas e arredonde com lima redonda as extremidades do rasgo, levando para a largura original da placa alveolar de 62 cm. É importante lembrar que esse passo deve ser feito para os 2 canos de 70 cm. Depois que esse processo for realizado nos 2 canos, limpe as extremidades da placa e encaixe 1 cm de placa no rasgo em cada tubo. Limpe com pano embebido em álcool todas as bordas e superfícies que serão coladas e tome cuidado para não pôr as mãos nelas. Esse é o 7º passo. No passo 8, deite a placa sobre uma superfície horizontal, assim se mantém a proporção correta dos tubos relativa à placa. Prepare sobre uma chapa limpa a quantidade adequada de adesivo bicomponente. Se o adesivo for araldite ou resina isoftálica, misture talco mineral, permitindo que o adesivo torne-se pastoso. Passo 9. Utilizando um objeto metálico, passe o adesivo bicomponente nas 2 linhas, ao longo dos 2 contatos tubo-placa, do lado superior do coletor. Após 2 horas, vire o conjunto tubo-placa e repita a operação de colagem do outro lado. Se estiver usando o adesivo araldite ou resina isoftálica, repita a operação somente no dia seguinte, que é o tempo de secagem. No caso do adesivo Plexus, pode-se virar a placa praticamente na mesma hora. O 10º passo é o teste de vazamento. Para realizá-lo, tampe 3 das extremidades com caps de 32 mm e na outra coloque um tubo de 3 metros de comprimento na vertical. É a altura ideal, 3 metros. Complete com água e espere por 15 minutos. Durante esse tempo, observe se não há vazamento nas regiões que foram coladas. Se houver, reforce o adesivo nos locais observados e refaça o teste. No próximo passo, com o auxílio de alguma ferramenta, faça um furo de cada lado da menor área da caixa de isopor. De um lado, o furo deve ser feito na altura de 7 ou 8 cm da base, e no outro lado, de 6 a 7 cm da tampa. Então, de forma que fique um mais perto do fundo e outro mais perto da tampa da caixa. Nesses furos serão instalados os adaptadores soldáveis com flanges. Utilize a cola de silicone sobre os adaptadores soldáveis para garantir que não haverão vazamentos. Depois, em cada um dos adaptadores com flanges, conecte um dos pedaços de cano com 10 cm e em cada um destes, conecte um joelho de 90 graus. Em seguida, o joelho que está conectado ao adaptador mais alto do reservatório deve ser conectado ao pedaço de cano de 60 cm. No joelho do lado oposto, que vai estar mais abaixo, conecte o pedaço de cano de 1,6 metros. Em seguida, posicione a placa próxima aos canos que estão ligados ao reservatório. Na parte inferior direita do conjunto da placa,
Conecte um joelho de 90 graus e ligue-o ao cano de 1,60 m. Faça o mesmo do outro lado, conectando um joelho na parte superior esquerda do conjunto à placa e ligando o mesmo ao cano de 60 cm. Depois, coloque os caps em todos os pontos abertos do conjunto da placa, lado inferior esquerdo e lado superior direito. Encha todo o sistema, colocando água diretamente na placa através do orifício mais baixo de dentro do reservatório e observe se há vazamento. Em caso de vazamento na encanação, remova e reinstale, procurando sanar o problema. Em caso de vazamento no reservatório, esvazie-o, utilize a cola de silicone para solucionar o problema. Não aplique a cola sobre a superfície molhada, pois ela não vai funcionar corretamente. Após constatar que não há nenhum tipo de vazamento, pinte todo o sistema utilizando uma tinta spray preta, de preferência fosca.